28, em nome de Jesus. Mateus, o capítulo é o 11, o versículo é o 28. Aleluia, glória a Deus. 11, 28, pode procurar com muita calma, afinal de contas, nós temos ali bastante tempo ainda para a gente poder estar falando do amor de Deus, né? Até meia-noite? Porque depois de meia-noite já vai ser quarta-feira, né? A palavra de Deus, ela diz assim, meus queridos. O versículo 28. É o 28. O capítulo é o 11. Que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? Leve. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Nós vamos tentar ser aqui breve, ver o que o Papai do Céu tem para falar aos nossos corações. Todos nós que estamos aqui já temos algum tempo no Evangelho. Então, o básico nós já sabemos do nosso compromisso e daquilo que Deus pode fazer quando nós abrimos o nosso coração e damos lugar para Ele. Porque uma coisa é certa, Deus ele quer abençoar. Deus ele dá as instruções. Agora, vai depender de quem? Vai depender de quem recebeu as instruções, se vai cumprir aquilo que Deus falou ou não, para que se realize a obra do Senhor. Deus ele tem poder, irmãos, para poder falar diretamente ao coração do homem. Aqui foi falado aqui do nosso irmão Zaqueu, que era pequeno, ele era rico, ele era chefe dos publicanos, mas ele era considerado como ladrão. Então, como que ele poderia entrar numa sinagoga naquela época para poder adorar a Deus se ele era tido como ladrão? Ia ser difícil, não ia? Mas o que o Senhor fez? O Senhor chamou a ele, porque viu que no coração dele tinha disposição, tinha vontade. Deus queria transformar a vida de Zaqueu, porque em volta de Zaqueu tinha pessoas que os próprios discípulos não poderiam conquistar, não poderiam pregar para ele, mas Zaqueu transformado poderia contagiar os seus subordinados, ou seja, ele era chefe dos publicanos. Então tinha várias pessoas que também eram tidos como ladrão, mas Zaqueu, ele foi totalmente o quê? Transformado. Tem uma parte que ele fala assim, ele disse ao Senhor, Senhor, primeiro, se alguém chama a Jesus de Senhor, é porque se coloca na condição de servo. Quando chama de Senhor, se coloca na condição de servo. Então, olha bem. Então, quando nós, irmãos, não conseguimos alcançar alguém, Deus ele entra em ação. Foi o que aconteceu também com Saulo de Tarso. Deus ele deu uma ordem para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém, tá? Mas por um período de tempo. Não pode ficar mais. E nem menos. Tem que se cumprir. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e depois até os confins da terra. Então no capítulo 1 de Atos, versículo 8, ele está falando que eles iriam receber o Espírito Santo de Deus para ser testemunha. Mas eles tinham que ficar, irmãos, até ser cheio do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. E o que eles fizeram? Aqui em Jerusalém está bom demais da conta. Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade da promessa, o centro do mundo.
aonde que os judeus espalhados no mundo todo naquele tempo, eles iam para Jerusalém no período da festa, porque eles eram religiosos. Mas os discípulos, mais tarde apóstolos, estavam muito bem. Porque ali, o que acontecia? Não faltava nada. As pessoas vendiam as suas propriedades, depositavam valor aos pés dos apóstolos, ali tinha tudo do bom e do melhor, estava o templo, a casa de Deus, mas não era propósito de Deus que eles ficassem ali. Porque o povo, irmãos, ele veio na terra com um propósito. Deus, ele não cria nada sem propósito. Tudo que Deus, ele cria tem um propósito. Tudo. Jesus veio com um propósito. Veio com um propósito de se aproximar do ser humano. É por isso que a Bíblia fala que o verbo, a palavra, ela se fez carne e ela habitou entre nós. Mas voltando aqui, irmãos, Deus, ele deu uma ordem para o povo ficar em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestido. O povo foi revestido e continuou ali. O que Deus fez? Naquele tempo tinha um homem chamado Saulo. Um homem inteligente, um homem que era zeloso naquilo que fazia e achava que estava fazendo certo, porque ele aprendera daquele jeito. Deus, ele levantou uma grande perseguição. Sabe o que aconteceu? Eles tiveram que espremer, que sair fora de Jerusalém, porque se ficasse ali, iria morrer como muitos morreram naquela época. Então é assim que Deus faz. Aquele que nós não conseguimos alcançar por palavras ou por pregação, Deus, ele entra em ação. Mas o importante é ficarmos na vocação que fomos chamados. Deus nos chamou para uma missão, e a missão que você tem é sua, não é minha. A missão que eu tenho é minha, não é sua. E assim, irmãos, nós entendemos que temos que realizar a obra do Senhor como o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, membros desse corpo. E nós precisamos estar bem ajustados, sabe para quê? Para o bom funcionamento do corpo. Aleluia. E primeiro, irmãos, entender o porquê que Deus nos chamou. Tem pessoas que abrem a boca e falam, eu não tenho nenhum talento. Tem sim, irmãos. Talvez você nunca vai ser um grande pregador de falar, um grande cantor de cantar. Talvez não vai ter aquele dom de orar e as pessoas serem curadas. Mas tem pessoas no nosso meio que tem. E assim nós formamos o corpo. Aleluia. É assim que funciona. Glória a Deus, aleluia. É eu achar que sou mão e questionar daquele que é pé. Não, o irmão é assim, é assado. Eu começo a falar mal do irmão, irmão B. Quando eu falo mal de um irmão, é como se eu pegasse o meu dedinho mindinho, que é o menorzinho, e pegasse um martelo e batesse em cima dele. Vai chegar um momento que eu vou sentir a dor, porque eu estou batendo no meu próprio corpo. Então o que eu quero, irmãos, dizer com isso aqui? Nós sabemos o propósito de Deus, por mais que seja básico. Israel foi chamado para um propósito. Para quê? Para ser uma nação conhecida das demais nações. E o Deus de Israel, ele queria ser conhecido como Deus de Israel. Portanto, o próprio Deus falou, sabe o quê? Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Era a forma de Deus, irmãos, fazer, sabe o quê? Anunciar o seu grande amor através do cuidado de uma nação. Só que essa nação ela não entendeu. Mesmo Deus explicando com todos os detalhes, essa nação de Israel ela não entendeu. Deus explicou na chamada de Abraão: em ti serão benditas todas, não é só uma nação, mas todas as famílias da terra. Irmãos, como exemplo para mim e para você, eles falharam na sua missão. Falharam. Para poder deixar um exemplo para mim e para você que nós não podemos falhar. Não podemos falhar. Eles falharam. E, portanto, ficaram 430 anos no Egito. Foi 430 anos. 40 anos no deserto. Foram levados cativos. Sofreram, irmãos. Sabe por quê? Por desobediência. Aí lá em 2 Crônicas 7,14, está escrito o quê?
se o meu povo que se chama pelo meu nome. Olha o pronome aí, meu. Deus está falando do povo dele. Deus está falando, irmãos, da nação dele, que ele separou para poder ser sacerdote, para ser uma nação que fosse exemplo para outras nações. E hoje não é diferente. Nós somos a segunda geração especial, porque a primeira foi Israel. Eles falharam, mas agora nós somos, irmãos, essa geração. A igreja, ela é a agência de Deus aqui na terra. Tudo que Deus ele vai fazer, ele vai revelar para os seus filhos. Como diz na sua palavra, tudo que o Senhor vai fazer, ele avisa para alguém que está em comunhão com ele. Amém. E hoje nós temos, irmãos, algo muito importante. Nós temos a assistência constante do próprio Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo. Agora voltando aqui, irmãos, no que nós lemos aqui. Vinde a mim. Olha bem, Deus ele já chamou. Agora, a responsabilidade está, sabe aonde? Está comigo. De querer ir ou não. De querer que a minha história seja mudada ou não. É como se a caneta estivesse na nossa mão e o papel está em branco. Sabe para quê? Para nós escrevermos a nossa história no poder de Deus. Aleluia. Ele chamou, glória a Deus. A mim. Ele deu uma direção. Não é para poder ir até Pedro, não é para ir até Tiago, a João, não é para ir até Maria, não é para ir até Abraão, Davi. Ele falou, vinde a mim. O Senhor falou, vinde a mim. Esse é um convite feito, sabe para quem? Só para os judeus? Não, para todos. Agora, todos que aceitam esse convite feito por ele, encontra muitos benefícios, mas tem que reconhecer. Aqui fala aqui, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Tem pessoas que não aceitam que está cansado, que está oprimido. Talvez se faz, sabe de quê? De forte. E na realidade nós somos fracos. O que nos faz forte é o Senhor. Glória a Deus. É isso mesmo. Então fala aqui, ó. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que pelos nossos próprios méritos não vamos conseguir chegar a lugar algum. É o Senhor que conduz, é o Senhor que guia, é Ele que dá a direção. Ele começa a falar aqui, irmãos, tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? O meu. Ele diz aqui, ó, porque o dele é o que nós podemos suportar. Porque a natureza pecaminosa coloca um jugo muito pesado em nossas costas. E às vezes a gente, sem uma instrução de um líder, acabamos fazendo, sabe o quê? Aumentando mais esse fardo. Às vezes aumentamos. Às vezes, irmãos, colocamos propósito que nós não conseguimos cumprir. Aí sabe o que acontece? Ficamos cabisbaixos e não conseguimos ir para a igreja da glória a Deus, porque não conseguimos cumprir algo que nós colocamos nas nossas costas. Que nós colocamos. Algo que o Senhor já tirou. Ele colocou dele, que é leve, porque dá para a gente poder carregar. Ele fala aqui, ó, tomai sobre vós o meu jugo. E ele diz assim, e aprendei de mim. Faço uma pergunta, aonde que vamos aprender do Senhor? Com certeza na sua palavra. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde. É só lendo a história dele, ouvindo a história dele, pesquisando o nascimento, quando ele chama os discípulos, a forma como ele chamou, a forma como ele ensinou, a forma como ele perdoou, como ele lidou com as pessoas, a forma como ele morreu, mas a forma também como ele ressuscitou. Oh, glória a Deus! A forma como ele ressuscitou. Aí nós vamos aprender de fato que ele foi o quê? Simples, humilde. No Evangelho de Marcos diz que ele não veio para servir, ou seja, ser servido, mas para servir. E como recompensa, ele fala aqui, ó, depois que nós procuramos aprender. Primeiro, aceitamos o convite, indo em direção ao Senhor. Vinde a mim. Opa, Senhor, isso aqui. Estou caminhando.
Agora tomai sobre vós o meu jugo. Opa, Senhor, o meu está muito pesado. Senhor, está pesado. O Senhor vai e troca. Opa, agora está em condições de você carregar. Aí depois ele fala, e aprendei de mim. Opa, na hora que eu começo a ler um pouquinho a Bíblia, ouvir do Senhor, eu estou caminhando, eu estou progredindo. Aí agora, o que vai acontecer? E encontrareis descanso para a vossa alma. Aqui está falando de vida eterna. E encontrareis descanso para a vossa alma. Tem um processo. E esse processo, eu preciso entender esse processo. Eu aceito. Eu reconheço que sou pecador e que preciso do Senhor. Eu examino as Escrituras. Por quê? Eu vou conhecer quem é Jesus. Saber que ele é humilde de coração. E depois, como consequência, vida eterna. E encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Então, em nome de Jesus, não coloque fardo de volta nas suas costas. E não permita que as pessoas também coloquem. É verdade. Em nome de Jesus. Não permita. Ande com o que o Senhor colocou. Porque o que Ele colocou, você vai conseguir chegar até o final. Em nome de Jesus. Porque o Senhor, como diz o salmista, Ele é o nosso pastor. E o verdadeiro pastor, ele não leva as ovelhas para poder ir para a sequidão, mas ele leva para pastos verdejantes. O verdadeiro pastor, ele cuida. O verdadeiro pastor, ele guarda. O verdadeiro pastor, ele sustenta. O verdadeiro pastor, ele deixa as 99 protegidas e vai buscar aquela que se perdeu. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Que assim seja, irmãos. Na minha vida e também na sua vida, que possamos fazer, atender o chamado e continuar. Voltar? De jeito nenhum. Se ele falou para ir até ele, é o caminho de ida. Aonde que ele está hoje? À direita do trono de Deus. Então é para lá que eu quero ir. Para lá que eu quero ir. Hoje ele está sentado à direita do trono de Deus. João capítulo 14 diz que ele foi preparar lugar. Então é para lá. Estamos aqui na terra, mas a nossa mente está no céu. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, para a gente poder estar orando e agradecendo a Deus por esse momento tão